Ok, saudamos aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pela internet e saudamos os nossos queridos irmãos que estão aqui na igreja também. Hoje a nação brasileira foi acordada com uma notícia muito trágica. Hoje pela manhã, quando eu acordei, que eu vi o noticiário, ali estava dizendo, tanto nos jornais do Brasil como aqui nos Estados Unidos, da tragédia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 245 pessoas perderam a vida. 245 pessoas estavam dentro de um nightclub, num clube noturno, em festas, um clube que tinha capacidade para 1.000 pessoas, tinham 2.000 pessoas lá dentro. E o cantor lá, quem estava se apresentando, foi fazer uma apresentação, usou um sinal desse que usam para soltar tipo rojão, né? Para sinalizador, e atingiu o teto, que era inflável, era, aliás, inflamável, e então pegou fogo, e as pessoas morreram, a maioria, sufocadas asfixiadas pela fumaça. 245 pessoas, a maioria jovens, porque Santa Maria é uma cidade universitária, e ali tinham muitos comemorando a sua aprovação no vestibular. Tinham muitos ali comemorando mais uma vitória. Agora, queridos, vocês podem imaginar que essas pessoas, ao entrarem naquela casa noturna, isso foi lá por volta das 1 da manhã, 2 da manhã, foi de madrugada, quando eles entraram naquela casa noturna, vocês podem imaginar que eles estivessem pensando que aquela seria a última noite, aquelas seriam as últimas horas de vida deles? Será que passou isto pela mente deles? Creio que não, não é? Creio que não. Geralmente nós não pensamos que o pior pode acontecer. Geralmente quando alguém entra num avião para fazer uma viagem, ele não pensa que aquele avião pode cair. A pessoa quer ter pensamento positivo. Não, nada vai acontecer, o avião não vai cair, mas e se cair? Você está preparado? Ah, eu não quero nem pensar nisso. Pois é bom pensar nisso. Cada manhã, quando você acorda, você pensa que este dia pode ser o último dia da sua vida? Se alguém disser, não, eu quero ser otimista, positivo, eu não vou pensar em morte. Não é questão de ser negativista, não é questão de ser pessimista. Nós temos que ser realistas. Nós vivemos num mundo em que a vida é frágil, como um fio de cabelo é frágil. E nós podemos perder a vida em questão de segundos. E a morte atinge filhos de Deus e atinge pessoas que não são filhos de Deus. Cristãos e não cristãos. Atinge todo mundo. Eu fiquei imaginando nestes 245 jovens que perderam a vida. Será que eles pensaram que aquele dia poderia ser o último dia da vida deles? Que decisões você faria na sua vida se você soubesse que hoje seria a sua última noite? Se você voltasse para casa sabendo que hoje seria a sua última noite de vida, o que você faria? Eu creio que, em primeiro lugar, você nem ia dormir. Se você soubesse que hoje seria a sua última noite, você nem iria dormir. Eu imagino que você não iria também numa videolocadora pegar um filme para assistir. Eu também não ficaria imaginando você viajando pela internet, aí até madrugada, já que eu vou morrer essa última noite minha, então deixa eu ficar aqui na internet, ou assistir a minha novela, não é? Ou fazer isso, fazer aquilo. Queridos, quando você sabe que você vai morrer naquele dia, você não tem mais prazer em nada. A sua mente fica focada naquele acontecimento. Nós
não nos preparamos para a morte, muitas vezes porque nós não acreditamos que a morte chegará. Nós cremos que a morte existe, nós cremos que ela é real, mas isso pode acontecer com os outros, não conosco. Mas o que eu quero deixar vocês conscientes é de que a morte também atinge os filhos de Deus. Eu imagino que no meio destes que morreram ali, muitos eram cristãos, porque o Brasil é um país cristão. O Brasil é um país evangélico. Muitos eram cristãos, só que estavam na hora errada, no lugar errado, e não estavam certamente conscientes do que poderia acontecer. Queridos, a Bíblia diz aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o verso 1 e 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável, eis agora aqui o dia da salvação. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Quem se salvar, não vai se salvar pelo passado ou pelo futuro. Quem se perder, não vai se perder pelo passado, nem pelo futuro. Porque não é o passado que me compra a salvação, não é o passado que me leva para o céu. Quem se salvar e quem se perder, é porque ele fez decisão no dia que se chama hoje. Para Deus só conta o dia que se chama hoje. Para Deus não conta o dia de ontem, para Deus não conta o dia de amanhã. Deus não me cobra pelo passado e Deus não me exige nada quanto ao futuro. Ele quer saber como estou eu hoje na presença dele. Como estou vivendo o dia de hoje. O único tempo que você tem, jovens e queridos irmãos, é o tempo que se chama hoje. Eu costumo dizer que o passado é um cheque já descontado. Um cheque já descontado. O que vale um cheque descontado? Nada. O futuro é uma nota promissória. Uma nota promissória você não pode usar. A única coisa que você tem é o dia que se chama hoje. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Mas o pecado da humanidade sempre foi a procrastinação. O que é procrastinar? É deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E esse mau hábito de procrastinar, de ficar adiando, de chutando para frente as coisas que eu deveria fazer hoje, isso entra na vida profissional, entra na vida familiar e também nos pega na vida espiritual. Geralmente as pessoas que são procrastinadoras, que ficam deixando para amanhã o que deveriam fazer hoje, elas também vão espiritualmente tomar a mesma decisão, de querer confessar amanhã um pecado que tem que ser confessado hoje, de querer começar a ler a Bíblia amanhã, quando deveriam ter começado a ler a Bíblia hoje, de confessar amanhã o que temos que confessar hoje, de pedir perdão amanhã para o marido, ou para a esposa, ou para o filho, ou seja, para quem for, quando nós deveríamos pedir perdão hoje. Eu não tenho o dia de amanhã. Eu não posso fazer planos. Você pode fazer planos de trabalho, você pode fazer planos de viagem, mas você não pode fazer planos de ler a Bíblia amanhã, de confessar amanhã, de pedir perdão amanhã, não. As coisas espirituais eu não faço planos para o dia de amanhã, eu faço planos para o dia de hoje. Porque hoje Jesus pode voltar para mim ou para você. Se eu morrer hoje, para mim Jesus voltou hoje. Por que se eu morrer hoje, para mim Jesus voltou hoje? Porque no momento em que eu abrir os olhos na ressurreição,
Só tem duas ressurreições. A primeira e a segunda. A primeira dos salvos, no começo dos 1000 anos. A segunda ressurreição dos perdidos, no final dos 1000 anos. Se eu morrer hoje, no momento em que eu abrir os meus olhos, na ressurreição, eu estarei vendo Jesus. Ou eu estarei assistindo à segunda vinda de Jesus, ou eu estarei participando da terceira vinda de Jesus, que será no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu. E queridos, não importa que você tenha ficado 100 anos morto, no momento em que você abrir os olhos, é como se você tivesse recém-morrido, questão de segundos. Tudo quanto te vier à mão para fazer, a Bíblia diz, faze-o conforme as tuas forças. Abra a sua Bíblia, lá em Eclesiastes. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Vamos ler o conselho que a palavra de Deus nos dá, aqui na no livro de Salomão, né? De Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9 de Eclesiastes e o verso 10. Capítulo 9, verso 10. Tem este conselho. Todos acharam? Vamos ler. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Abram aí e vamos ler juntos. Eclesiastes fica aí pertinho de Salmos, Provérbios, aí Eclesiastes. Podemos ler juntos? Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quanta dor e quanto choro e quantas lágrimas, quantos lares estão sofrendo hoje pela perda de um filho, de uma filha, no clube noturno. Que dor no coração. Para quem está vivo, a maior realidade, a maior certeza é de que ele pode morrer. Para quem está vivo, a maior realidade, a maior certeza é de que ele pode morrer. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Nós só temos o dia que se chama hoje. Então, se eu tenho que ler a Bíblia, é hoje. Se eu tenho que confessar o pecado para o marido, para a esposa, ou para o filho, para um amigo, é hoje. Se eu tenho que fazer uma chamada telefônica para pedir perdão para alguém, é hoje. Não deixe para amanhã. Você não sabe se você vai acordar o dia de amanhã. Nós só temos o dia de hoje. Não seja procrastinador. Vocês já ouviram a história do Titanic? O Titanic, a história conta que três comunicados foram enviados, 3 mensagens foram enviadas para o comandante do Titanic, enquanto ele jantava. E o comunicado dizia, existe um bloco de gelo muito grande à frente. Você está numa rota perigosa. Mas o comandante do Titanic continuou jantando. Não deu importância para o telégrafo, para os telegramas que foram enviados. Quando nós procrastinamos, nós estamos, talvez, planejando a nossa própria morte. Eu li a história que aconteceu na Revolução Americana. Aconteceu aqui em New Jersey, em Trenton, quando as tropas britânicas estavam comandadas pelo Coronel Hall. Coronel Hall estava comandando as tropas britânicas. E ele estava jogando carta quando chegou o comunicado de que George Washington estava cruzando o rio Delaware. Ele recebeu o comunicado, colocou no bolso e continuou jogando cartas.
Depois, quando as pessoas vieram gritando e falando do perigo, porque George Washington estava se aproximando com as tropas americanas, né, para enfrentar as tropas inglesas. Quando ele quis reagir, já era tarde demais. Porque ele continuou jogando cartas e colocou o recado no bolso. E ali ele perdeu a vida e muitos soldados dele perderam a vida. Queridos, nós não podemos procrastinar, principalmente na vida espiritual. Não podemos brincar. Porque o dia da salvação se chama hoje. A Bíblia diz, eu quero que você leia comigo agora, o que está também, em Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, ou melhor, o capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3 e o verso 7 e 8. Capítulo 3 e os versos 7 e 8 de Hebreus. Quando vocês acharem, nós vamos ler. Todos acharam? Aqui diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo fala cada dia. Nós temos que desenvolver o hábito, o bom hábito, de não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. De começar a praticar as coisas que aprendemos no dia em que aprendemos. Guardar os mandamentos de Deus no momento em que descobrimos que os mandamentos de Deus devem ser guardados. Começar a guardar o sábado no momento em que descobrimos que o sábado é o dia do Senhor. Tomar a decisão de deixar de fumar no momento em que decidimos que fumar destrói o corpo. E destruir o corpo é pecado, porque é o templo do Espírito Santo. Romper com o pecado no momento em que o Espírito Santo nos convence de que aquilo é pecado. Deixar de assistir novela no momento em que descobriu que novela não é de Deus, é do diabo, e não leva ninguém para o céu. Essa história de ficar procrastinando, irmãos, deixando para amanhã, não, vou deixar até quando acabar essa novela, eu não vou começar a outra. Não. Não, eu vou deixar de fumar aos pouquinhos. Não, isso não é uma decisão sábia. Porque você não tem o dia de amanhã, você não tem muito tempo. Os jovens que morreram, provavelmente eles pensavam que tinham muito tempo pela frente. Mas nós não temos. Eu me lembro que quando comecei a namorar a Leila, a primeira vez que eu fui à casa dela, eu fui com um amigo meu que namorava a irmã dela. A irmã dela chama-se Yara e namorava o Ademar, um rapaz de Umuarama, lá do Paraná. Filho de uma família rica. A mãe dele era dona de cartório, tabelionato. E ela era adventista. E ele estava fora da igreja. Um rapaz que estava no colégio adventista comigo, internos. Nós estávamos no IAP em Curitiba. Mas ele não estava seguindo a Jesus. Eu me lembro que, quando eu perguntei para ele sobre a igreja, ele disse, não, a igreja verdadeira é essa. E eu vou seguir essa igreja, mas não agora. Naquele ano, em dezembro, ele morreu. Minha cunhada estava no carro. E ele bateu o carro indo para a praia, ele morreu na hora. Eu fico pensando, ele conhecia a verdade, cresceu na igreja adventista, queria seguir a verdade, a igreja verdadeira, mas queria fazer isso depois, não agora. Qual é a certeza que você tem, meu irmão, de que amanhã você poderá fazer o que está planejando fazer? Nenhuma certeza. Nós só temos o dia que se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz aqui, verso 7, Hebreus capítulo 3, verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação,
no dia da tentação no deserto. Quantos jovens cristãos, quantos jovens adventistas na sexta-noite saem para a balada? Sábado à noite, sexta-noite, é dia de noitadas. Noitadas. Curtindo a vida. Na maneira mundana de se falar, curtindo a vida. Qual é a certeza de que eles vão acordar com vida na manhã seguinte? Cada dia eu penso na minha morte. Você pode pensar, esse pastor é muito negativo, não é? Cada dia ele está pensando na morte. Cada dia eu penso na morte. Vocês acham que Jesus esquecia da morte dele algum dia? Dos 33 anos que ele viveu na terra, vocês acham que Jesus viveu algum dia ou alguma semana sem pensar na morte dele? Jesus estudava as profecias e ele sabia quando ele ia morrer. As 70 semanas de Daniel capítulo 9, que são 490 anos determinados para o povo de Israel, mostrava que a última semana de 7 anos, a última semana das 70, seria a semana da morte do Messias. Jesus entendia essa profecia. Jesus nunca perdeu de vista que ele nasceu nesta terra para morrer. E porque ele estava se preparando para morrer, é assim que ele estava preparado para viver. Quem está se preparando para morrer, está preparado para viver. Ninguém que não esteja preparado para morrer, estará preparado para viver. Ninguém. Essa era a ideia fixa também de Paulo, apóstolo de Jesus. Ele dizia, cada dia eu morro. Paulo fala claro nas suas epístolas. Cada dia eu morro. Lá em Romanos ele diz, por amor de ti morremos todos os dias. Por amor de ti morremos todos os dias. Os cristãos que viveram nos primeiros séculos, queridos, eles viam a morte todos os dias. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. E vamos ler aqui. Romanos, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. E o verso 36. Romanos capítulo 8, verso 36. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias existiam cristãos sendo mortos como mártires. Todos os dias. Cristãos morriam. Uns pela espada, outros decapitados, outros comidos pelas feras. Todos os dias tinha circo. E o circo, o espetáculo apresentado no circo, que o Coliseu Romano era um circo, para 50 mil pessoas. Um enorme circo. E ali era o lugar onde os cristãos eram mártires. Eles estavam preparados para morrer. Por isso estavam preparados também para viver. Cada dia eu morro, dizia Paulo. Mas ele estava em Cristo. Em Cristo Jesus. Por isso eu penso na minha morte todos os dias. Eu penso. É isso que me prepara para viver o dia. Senhor, se hoje for o meu último dia, eu estou contigo. E se alguém me perguntar, pastor, quantos anos o senhor quer viver? Eu não quero viver, eu não quero morrer. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. Você quer viver? Ou você quer morrer? Você pode dizer, eu não quero morrer, porque morrer não é bom. Mas também não quero viver, porque eu não sei se será para o bem. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. Lembram-se do rei Ezequias? Quando Deus disse para Ezequias,
prepara a tua casa porque você vai morrer. E o que Ezequias infelizmente falou? Não quero morrer. Há pessoas que não aceitam ser ungidas com óleo sagrado, receberem a unção, porque não querem morrer. Elas dizem, não quero que me unjam, porque eu não quero morrer. E se me ungirem, eu posso morrer? Então não querem a unção. Rejeitam a unção. O rei Ezequias disse, eu não quero morrer. Ele chorou, e Deus disse, tudo bem, vou te dar mais 15 anos. Miseráveis 15 anos. Os piores anos da vida dele. Muito melhor se ele tivesse morrido antes destes 15 anos. Deus sabe quando você deve viver. Deus sabe quando você deve morrer. Nós devemos estar preparados para viver ou para morrer. Cada dia. Confessando os nossos pecados, todos os pecados que temos a confessar, todos os dias. Pedindo perdão ao marido, à esposa, ao filho, à filha, ao amigo, todos os dias, não deixando para amanhã nada que nós devemos fazer hoje, porque nós só temos o dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, tem pessoas assistindo pela internet, talvez entre os que estão assistindo a gente aqui hoje, exista alguém que precisa confessar o seu pecado hoje. Tem que pegar o telefone e chamar alguém e pedir perdão para esta pessoa ainda hoje. Que tenha que fazer a decisão de endireitar a sua vida hoje com Jesus. E essa é a mensagem que Deus está dando para você. Eu quero ler para você agora o que está em Tiago. Abra sua Bíblia, lá em Tiago. Tiago. Vamos ler aqui o capítulo 4 de Tiago e o verso 13 em diante. Capítulo 4 e o verso 13. Todos acharam? Vamos ler. Tiago, capítulo 4, verso 13 em diante. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá vamos passar um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Esta é a mensagem de Deus para você e para mim. As pessoas dizem, eu vou para o Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar uma fazenda, eu vou voltar para o Brasil, e lá eu vou viver em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Onde está Deus? Onde está Deus? Por que não deixar Deus dirigir a sua vida? Por que não deixar Deus dirigir? Porque os homens e mulheres não sabem dirigir os seus passos. Nós não conhecemos nem um palmo na frente do nosso nariz. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, não sei. Só Deus sabe. E nossos planos deveriam incluir Jesus. Se Jesus quiser, eu irei lá, eu comprarei isso. Se Jesus quiser, eu farei isso, farei aquilo. Se Jesus estiver comigo, e se for para a honra e glória do nome dele, eu faço isso e eu faço aquilo, mas com Jesus. A minha sorte está lançada com Jesus. Alia jacta est? Com Jesus. Jesus. Jesus é o segredo da nossa vida. É a força da nossa vida. Vamos ler de novo aqui, capítulo 4 de Tiago, verso 13. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? Estão percebendo a pergunta que o Espírito Santo está fazendo? O que é a vida? A vida é um vapor, diz aqui. A vida é um vapor
que desaparece rapidamente. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Verso 15. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono dos nossos negócios. O Senhor é o proprietário do mundo, do universo e da nossa vida. Nós somos dele. Então, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Hoje e amanhã, quando abrirmos os olhos, vamos dizer, eu sou teu, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, para eu viver para a tua glória hoje ou para eu morrer. Em Jesus, hoje, para viver ou para morrer. Eu quero estar em Jesus. Como disse Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Temos que estar com Paulo, preparados para falar todos os dias. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E os dias que eu viver, Senhor, quero viver para glorificar o teu nome e fazer a tua vontade. Que assim seja na sua vida, meu irmão. Não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer hoje, porque hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais vossos corações. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.